dia, queridos alunos! Vamos para a nossa segunda videoaula de hoje, né? Eu quero que vocês abram o livro de atividades complementares na página 20 a 21, certo? Vamos dar início? Hoje vamos falar sobre o bairro, certo? Vamos acompanhar e vamos descobrir. Leitura. O bairro. Quando passeamos pelas ruas, percebemos o movimento das pessoas, dos carros, das lojas e etc. Vemos estudantes indo para a escola, adultos indo para o trabalho, garis limpando as ruas, pessoas indo e vindo por todos os lados. Verdade. Vemos casas, edifícios, lojas, praças, avenidas e muito mais. É um endereço que nos faz chegar aos lugares que não conhecemos. O endereço é formado pelo nome da rua ou da avenida, número da casa ou do prédio, número do apartamento e nome do bairro. O bairro é um pedaço de um município que recebe um nome e tem características próprias. Geralmente, dentro de um bairro, encontramos tudo o que precisamos: escolas, supermercados, igrejas, farmácias, praças e etc. O bairro pode ser, podemos classificar o bairro em três. Temos o bairro residencial, temos o bairro comercial e o bairro industrial, certo? Como o texto falou, o bairro ele é um pedaço de um município que recebe um nome e tem características próprias. Por exemplo, o bairro onde eu moro chama-se bairro Gereissati 3. Aqui temos o Gereissati 1, Gereissati 2, Gereissati 3, certo? Onde eu moro é o Gereissati 3. Na escola onde vocês estudam, o bairro também chama-se bairro Gereissati 3, certo? É conhecido como Gereissati 3. Então, podemos classificar o bairro em três. São eles: bairro residencial. No bairro residencial é aquele em que predominam casas e prédios, tem muitas residências, certo? Temos o bairro comercial, que é composto por lojas e é bastante movimentado. Exemplo de um bairro comercial: temos lá o bairro de Gereissati, onde tem um Norte Shopping. Quem já foi aqui no Norte Shopping de Maracanã sabe que quando você vai naquele calçadão, é muitas lojas, né? Só que tem ali a loja. Então, lá é um bairro comercial. Por quê? Porque tem muitos comércios, tem muitas lojas. E, por último, temos o bairro industrial. É onde se localizam as fábricas e indústrias. É uma área afastada do centro. Se formos lá para a bandinha de Pacatuba, vamos ver várias fábricas. Lá já é um bairro mais o quê? Industrial. Por quê? Porque tem muitas fábricas. Relembrando, bairro residencial é um bairro que tem muitas residências. Por exemplo, o bairro onde eu moro é um bairro residencial, porque tem mais residências do que comércio. Já o bairro comercial é um bairro que tem muitos comércios, tem muitas lojas, tem muitos pontos comerciais. Já o bairro industrial, ele tem muitas indústrias. Então são os três: residencial, comercial e industrial, certo? A paisagem do bairro vai mudando para atender às necessidades das pessoas. Elas constroem novas ruas e avenidas, derrubam algumas construções e constroem outras. Com o aumento da população de uma cidade, é preciso construir mais moradias para abrigar as pessoas. Um fato que leva ao aumento da população de uma cidade é a migração. Calma que eu vou explicar o que essa palavra quer dizer, migração. A vinda de pessoas, migração quer dizer a vinda de pessoas de outro país para o nosso. Elas trazem também sua cultura, seus costumes e com isso enriquece o nosso povo. Então, migração é um deslocamento populacional que pode variar em distância, duração e quantidade de pessoas que o realizam em um espaço. Por exemplo, pessoas que vêm de outro país, né, que vêm aqui para o Brasil, eles estão migrando, né? Chamamos de migração. Tá lá nos Estados Unidos, aí vem aqui para o Brasil. Eles estão migrando para o Brasil, então chamamos de migração, né?
Eles vão trazer de lá as culturas deles, os costumes deles. Quando chegar aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Cada país tem um costume, tem uma cultura diferente, né? Cada país tem o seu costume e a sua cultura. Quando eles virem de lá, eles vão trazer o costume deles, a cultura dele. Então, chamamos isso de migração, o ato de sair de um país e entrar no outro. Eles estão migrando, né? Vamos aí para a primeira questão. Vamos lá. Vocês entenderam, né, sobre o bairro, que no bairro tem um endereço formado pelo nome da rua, da avenida. O bairro é um pedaço de um município que se recebe o nome, tem características próprias, né? Então, geralmente dentro do bairro encontramos tudo que a gente precisa, né? Escola, supermercado, igreja, farmácia, praça. Vamos lá. Primeira questão. Leia o texto. O pessoal do meu bairro. Esse quadro rosa que tem aí no livro de vocês. Vamos acompanhar comigo. Quando eu era pequena, morava num bairro só de casas. Lembrando que um bairro só de casas, ele é o que? Eu acabei de explicar. Um bairro que só tem residência, chamamos de bairro residencial, certo? O lugar era tão calmo que nós podíamos brincar no meio da rua. Parecia uma cidade de interior, apesar de ser em São Paulo. A turma do quarteirão era composta por 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas. Eu e 2 gêmeas, minhas vizinhas. Uma era Flávia e a outra Andreia. Então agora responda, né? Tem aí o item A. Como era o bairro do texto lido? Note que no texto ela fala que ela morava num bairro que só tinha casas. E o que foi que eu falei dos 3 bairros? Residencial, comercial e industrial. Aí você vai tentar lembrar qual é o bairro que tem muitas residências. Será que é o residencial? Será que é o comercial? Ou será que é o industrial? Aí você vai colocar aí. Escrever. Item B. Vamos lá para o item B. O bairro é comparado a uma cidade do interior, por conta da calma que havia no local. Que diferenças e semelhanças as cidades do interior têm em relação às cidades do meio urbano? Com ajuda, pesquise e escreva abaixo. Qual é a diferença das cidades do interior para as cidades do meio urbano? Será que as cidades do interior elas são calmas, elas têm mais tranquilidade? Ou será que as cidades do meio urbano elas são mais barulhentas, tem mais um movimento de carros, de pessoas? Essa resposta é pessoal, você vai escrever de acordo com o seu bairro, certo? Item C. Qual é o nome do seu bairro? Aqui você vai escrever o nome do seu bairro. Por exemplo, o nome do meu bairro é Carlos Gereissati 3, né? Gereissati 3, conhecido como Gereissati 3, senador Carlos Gereissati 3. Aí você vai escrever o nome do seu bairro, você peça a orientação, a ajuda do papai, da mamãe, tá? Ou você pega do papai, mamãe, ou então do seu responsável, qual é o nome do bairro onde moramos? Ele vai lhe orientar, certo? Você vai escrever. Item D. O seu bairro é tranquilo, como o bairro do texto lido? Explique. Aí você vai explicar, porque o bairro do texto onde acabamos de ler, a menina falava, ela descrevia que o bairro dela era um bairro tranquilo, né? Aí você vai responder se o seu bairro é tranquilo ou não, certo? Segunda questão. Você vai passar o domingo na casa de um amigo da escola para brincar e tomar banho de piscina. Ele já deu o endereço completo? Então peça-lhe as informações do endereço e anote-as no espaço abaixo. Lembrando que essa segunda questão não precisa você fazer, até porque estamos em um isolamento, né? Estamos se cuidando em casa, tá? Não estamos podendo sair para canto nenhum, nem para casa de coleguinha, né? Estamos nos precavendo, estamos nos cuidando, tá? Então essa segunda questão aqui você não precisa fazer, a não ser que você só queira anotar, né, um endereço de um coleguinha que tem piscina, para quando a gente voltar tudo ao normal, aí vocês falarem se vocês vão querer ir ou não na casinha deles, vocês combinarem, certo? Não é para estar fazendo essa segunda questão indo na casa do coleguinha não, tá certo? Não pode, tá? A criança não pode estar saindo, tem que estar se cuidando em casa. Se você não quiser responder a segunda questão, não precisa, tá? Terceira questão. Observe as fotos e responda. Temos 2 gravuras.
a de um bairro comercial e a de um bairro residencial, certo? Aí no bairro comercial temos lojas, temos comércios, temos um movimento de pessoas, né? Olha aí na gravura. Já o bairro residencial, não. Ele já é um bairro mais tranquilo, né? Tem poucos movimentos de pessoas e tem mais residências. Item A. O que mais lhe chamou a atenção ao observar essas fotos? O que mais lhe chamou a atenção ao observar essas fotos? Será que foi porque o bairro comercial tem mais pessoas, tem mais lojas, tem mais comércios? Ou será porque o bairro residencial ele é mais tranquilo, tem mais residências? Essa resposta é pessoal. Você vai observar e vai registrar aqui, tá certo? O que foi que mais lhe chamou a atenção ao observar os dois bairros? Item B. Os bairros das fotos são diferentes do bairro onde você mora? Aí você vai observar, será que os bairros da foto são diferentes do bairro onde eu moro? Aí você vai pensar e vai registrar. Por exemplo, particularmente, esses dois bairros aqui, eles são diferentes do bairro onde eu moro. Não são parecidos. Se seria a minha resposta, eu colocaria não, porque eu moro em um bairro, vocês moram em outro. Vocês têm que colocar de acordo com o bairro onde vocês moram, certo? E item C e último da nossa atividade de hoje, do livro de atividades complementares. Você conhece outros bairros? Com a ajuda de um adulto, escreva o nome dos bairros que ficam perto do seu bairro. Você vai pedir orientação ao papai, à mamãe ou responsável e vai perguntar: ô papai, mamãe, tem outros bairros que eu já fui, que a gente já foi? Quais são os bairros próximos ao nosso bairro? Aí você vai registrar e escrever aqui. Tá certo, queridos alunos? Tenham um ótimo fim de semana, tá? Morrendo de saudade, façam tudo direitinho e até a próxima videoaula, tá? Um beijinho!